Agora nós vamos dar sequência no vídeo 652, sequência também na questão, na resposta dada a Allan Kardec, resposta de São Luís. Então, São Luís diz assim no finalzinho, ó: eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas. Ei, mas é uma sabedoria, gente. Eu fico analisando a sabedoria desses espíritos, né? Desse São Luís, Santo Agostinho. Gente, porque olha só a sabedoria. Eminentemente sábia e magnânima. Oxi. Nessa frase, eminentemente sábia e magnânima, eu não sei se você consegue enxergar nessas duas frases o onisciente, o onipresente e o onipotente. Ainda vai outra coisa. Eu consigo enxergar nessas duas frases a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Porque são leis divinas, são leis imutáveis e não mutáveis. Porque você sabe que mutável é a lei da terra, imutável é a lei divina, é aquela que ninguém muda. Nem que se reunir todos os Cristo que existem nos universos, e vamos usar esse termo simbolicamente, e pressionar Deus, vamos mudar Deus, vamos mudar essa lei. Não. Ele é o soberano. Ele é o soberano. Então, ele disse, está dito. Só que eu consigo enxergar na eminentemente sábia e magnânima todas as leis auridas e regidas pelo Criador. Eu consigo enxergar. Porque eminentemente sábia e magnânima abrange toda a universalidade cósmica universal. Abrange. É só você parar para raciocinar a importância, a grandeza desta frase. Magnânimo. É, pois, a lei que rege, a duração das penas. Não é verdade? Então, tudo encontra-se de acordo com o nível do ato o qual cada qual comete. Se você procurou numa existência resignação, abnegação, humildade, paciência, tolerância, aceitação, não é verdade? Não foi fácil. Porque tem hora que a gente tem que engolir jacaré com boca aberta. Vixe, essa é difícil, hein? Jacaré vivo já não é fácil. Agora imagina engolir um jacaré com a boca aberta. Mas, gente, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Eurico Barçanufo, Bezerra de Menezes engoliram, viu?
esses quatro seres. Allan Kardec também. Leon Denis também. Padre Donizete Tavares de Lima também. Nós não podemos deixar de reverenciar esses que nasceram nas outras religiões, porque foram emissários do Criador designado a estas religiões para poder trazer de volta ao rebanho do Cristo aquelas ovelhas desgarradas. Então, Padre Donizete Tavares de Lima é um grande espírito. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce da Bahia, outra que foi várias vezes freira, Joana de Ângeles. Ora, gente, nós temos que reconhecer a grandeza do Espírito. Nós não estamos aqui reverenciando denominação religiosa nenhuma. Você entendeu? Mas que Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, engolir o jacaré com a boca aberta. Olha, eu acho que igual Chico Xavier não vai existir nunca mais. Eu vou dizer uma palhaçada aqui. Você pode pensar o que você quiser. Chico Xavier também foi um divisor de águas. Antes e depois do Chico. Porque eu não sei se você parou para analisar. A doutrina dos espíritos antes com o Chico era uma coisa. Depois do Chico passou a ser outra coisa. Eu provo. Eu não posso dar nomes. Mas eu provo. Inclusive a Federação Espírita Brasileira não tem sido autêntica nas correções das obras básicas e de muitos outros livros depois que o Chico Xavier desencarnou. Gente, eu não tenho medo de dizer isso. Eu não tenho medo. Alguém tem que dizer. Alguém tem que deixar de ser hipócrita. Eu posso ser um hipócrita por muito falar, mas eu deparo com essas situações. Tanto é que a Federação Espírita Brasileira vende direitos de livros, vende direitos autorais de certas obras para outras editoras, inclusive vende o direito das obras básicas para as outras editoras, e eu deparei um dia com um livro numa outra editora, que não vou dizer, o Evangelho segundo o Espiritismo, faltando 100, ou melhor, com 100 questões a menos. Veja bem, se o livro da Federação Espírita Brasileira contém 400 páginas, nesse livro apenas 300 páginas. Eles enxugaram o livro nessa outra federação espírita aqui no Brasil. Eu não vou dizer o nome, não. Você vai ter que analisar. Eu já deparei com o livro dos Espíritos, onde a primeira pergunta do livro dos Espíritos está assim: quem é Deus? Sendo que a questão verdadeira é: que é Deus? Agora, eu culpo a Federação Espírita Brasileira. Agora, eu já estou culpando. Eu julgo a Federação Espírita Brasileira. Porque a Federação Espírita Brasileira é a responsável pela a doutrina dos espíritos no Brasil.
A Federação Espírita Brasileira representa a árvore do Evangelho que da Europa foi transplantada aqui. E muitos têm coragem de dizer assim: Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Se eu fosse as pessoas, teria vergonha de dizer esse nome. Porque aqui nunca será, aliás, aqui nunca foi e nunca será Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, enquanto o brasileiro não tomar vergonha na cara e não assumir a responsabilidade a quais assumiram na espiritualidade e trouxeram para o corpo físico e aqui não estão fazendo nada. O brasileiro só quer samba, churrasco, promiscuidade, drogas, fantasias, ilusões, porta larga. O brasileiro não está preocupado com a responsabilidade do espiritismo aqui na Terra, não. O brasileiro está preocupado com isso, não. Pede desculpa, Luiz. Não peço. Eu já falo justamente para não pedir desculpa. Porque quando eu tenho que pedir desculpa, eu nem pronuncio. Porque com mais de 35 anos na doutrina dos espíritos, eu sei o que eu estou dizendo. E além do preparo que eu já trago de vidas passadas. Você acha que eu vou pedir desculpa? Que crie vergonha os espíritos. Ou pratique essa doutrina corretamente, ou abandone essa doutrina e volte para as doutrinas de onde eles vieram. Porque espiritismo não é para quem quer, espiritismo é para quem aguenta. Mudança de hábito, de comportamento, de atitude, moral e intelectual e cultural. Mas o brasileiro não está preocupado com isso, né? Nós temos que rogar muito a Deus e a Jesus para que um dia nós não venhamos a acordar no Brasil e a direção do Brasil se encontrar na mão dos estrangeiros. Porque é só o que falta o brasileiro perder a sua residência, que é o Brasil. Agora é uma vergonha, né? Porque nós espíritas, verdadeiramente espírita, entendemos que o Brasil é o coração do mundo. Mas o cérebro do mundo é os Estados Unidos. Porque não se faz nada no mundo sem a assinatura do presidente dos Estados Unidos. Não se faz nada. E o brasileiro é tão besta que o brasileiro é americanizado. Mas como assim americanizado, Luiz? Analisa só para você ver. Hoje em dia, os nomes das crianças é Sofia Loren, Washington, né? W. Bush, MacGyver. Olha só para você ver. E outras coisas mais. Lança-se uma moda nos Estados Unidos, lança aqui no Brasil. Raspa-se a cabeça de um lado nos Estados Unidos, no outro dia aqui no Brasil, a maioria já está raspada a cabeça. Isso é ser primitivo demais, gente. Isso é tribo. Isso é casta. E as pessoas não raciocinam. Porquanto subordinada essa duração aos esforços do espírito, jamais o priva do seu livre-arbítrio. Isso é que é importante. Olha só. Porquanto subordinada essa duração
aos esforços do espírito, jamais. Tanto o espírito primitivo quanto o espírito, assim, o espírito inferior, quanto o espírito, porque o espírito primitivo é uma coisa, o inferior é outra coisa. Quanto o espírito inferior, quanto o espírito superior, puro, né? Eles são detentores do livre-arbítrio relativo. Agora, nós temos que entender que o livre-arbítrio, ele existe dentro de uma faixa etária evolutiva. Porque você há de convir comigo que espíritos puros do nível de Nosso Senhor Jesus Cristo não possuem mais o conceito de livre-arbítrio, mas não. Então, isso são termos que foram adequados e adaptados ao nosso nível evolutivo, numa forma de nos mantermos no cabreço para que pudéssemos mais cedo nos educarmos. Você viu como tudo tem sentido? Porque espíritos do nível do Cristo não precisam mais de livre-arbítrio. São seres conscientes. Nos livros de André Luiz, como está aqui, ó, Evolução em Dois Mundos, que para mim é um dos livros mais fáceis das obras de André Luiz, fala de cocriação em mundo, em cocriação em planos maior e cocriação em planos menor. Você já leu esse livro? Ah, muito difícil. Que é isso, gente? Isso aqui é a mesma coisa que tomar pirulito da boca de criança. O que eu estou dizendo aqui com relação a Jesus está relacionado aqui a esse aqui, ó. Jesus não tem mais livre-arbítrio. Ele não possui mais esse tipo de conceito que nós possuímos aqui na Terra. Jesus nem espírito é. Jesus está além do que nós conhecemos pela doutrina dos espíritos como espírito. Ó, gente. Que isso? Nós não podemos limitar o Criador e todos os ministros de Deus, todos os arquitetos do Criador, à nossa inferioridade. Como muitas seitas diz que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Coitadinho de Deus, né? Tá perdido. Que é isso? Nossa Senhora da Aparecida do Norte. Isso é conceito errôneo, mitológico aqui da Terra. Porquanto subordinada essa duração aos esforços do Espírito, jamais o priva do seu livre-arbítrio. Né? O que nós acabamos de dizer. Se deste faz ele mau uso, sofre as consequências. Agora você viu, né? Se deste livre-arbítrio, né, faz ele mau uso, sofre as consequências. Se você desobedece às leis divinas, né, você sofre as consequências. Ora, gente, o coxo, o mudo, o surdo, o cego, o surdo, o aleijado, o síndrome de Down, o Parkinson, o autista, a esclerose lateral amiotrófica, que é o ELA, o Alzheimer, a amnésia,
e vários outros transtornos psiquiátricos, síndromialgia, a síndromialgia, a osteoporose, artrite, artrose, câncer, HIV, por que não também o coronavírus, doenças de ordens morais, transtornos, aliás, de ordem, desequilíbrios de ordens morais. Isso é tudo porque o ser denegriu os desígnios das leis divinas. Onde não há sequer, devido à imparcialidade de Deus, devido ao incondicional de Deus, que não exige, não cobre, não pune ninguém. Tudo que nós enfrentamos na lei de causa e efeito, de ação e reação, é de origem da nossa personalidade, boa ou má. Nós colhemos e comemos o giló o qual nós plantamos. Nós colhemos a uva e comemos a qual nós plantamos. Quem planta vento colhe tempestade. Quem planta rosas colhe aromas perfumados. Você entendeu? Tudo quanto é tipo de transtorno, de esquizofrenias, enfim, é de ordem de nossas irresponsabilidades e de nossa responsabilidade. Porque quantos seres nobres estão na Terra exercendo eficazmente suas funções de acordo com os desígnios de Deus. Porque são seres conscientes, por isso que o processo é relativo e é complexo, onde cada caso é um caso, nós não podemos julgar, nós não estamos julgando, isso é um estudo, né? Por isso que chama-se esmiuçamento de alguns itens do Livro dos Espíritos, onde as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Aqui nós viemos e esclarecemos assim um pouquinho mais, entendeu? Então nada de ficar culpando Deus pela falta de sorte, pelo agouro, pelo sol, pela geada que matou os cafezais, né? Pelo sol torrencial que matou as lavouras todas de milho, de feijão e de soja nos planaltos de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. As pragas de gafanhoto, outros tipos de pragas, não tem nada a ver, gente. Isso faz parte da natureza evolutiva. Não devemos culpar Deus pelos tsunamis, pelos maremotos, pelos terremotos, pelos tufões. Isso faz parte da evolução da natureza. Evolução da natureza.
Porque da mesma forma como nós, em condições de espíritos de alma, nos encontramos em processo de evolução, a Terra também se encontra em processo de evolução. Ou você acha que a Terra já está pronta? Olha, gente, continentes vão ser mudados de lugares com o passar dos milhões de anos e países vão se deslocar uns dos outros devido aos movimentos das placas tectônicas. E é natural que o que é hoje Europa vai se transformar em África, o que é África vai se tornar Ásia e assim por diante. Não vou dizer mais nada para poder não assustar as pessoas, porque senão muitos Pinel vão passar a dizer assim, mas então vai haver o fim do mundo. Fim do mundo é a falta de ignorância, aliás, é a falta de conhecimento, é o excesso de ignorância que as pessoas carregam dentro de si. Essa que é a realidade. Vamos para o próximo vídeo.